Estamos hoje aqui para falar sobre a crise na governança global relacionada ao Conselho de Segurança da ONU e também sobre o mundo estar em cada vez mais afundado em um processo de crise do sistema multilateral, né? E os meus alunos separaram algumas perguntas que são pertinentes ao assunto e eles irão fazer agora, que também vai ajudar bastante a gente a compreender um pouquinho mais sobre esse assunto. Bom, professor, a primeira pergunta é: por que todo mundo está falando sobre o multilateralismo no G20? Bom, a questão do mundo estar falando muito do multilateralismo no G20 é por conta que o G20 é o grupo das 20 maiores economias e, em alguns casos, a gente pode dizer até talvez das 20 maiores democracias do mundo, mas vamos focar nas 20 maiores economias do mundo. E esse grupo, nesse final de semana, se reuniu e conseguiu avançar em alguns pontos de tratado, não tratado, mas acordo, visando relacionamentos com a dívida pública dos países mais pobres, visando questões resolutivas sobre a reformulação do sistema financeiro global, falando também sobre questões relacionadas ao clima, falando sobre temas multilaterais. Mas o grande destaque para isso é a ausência dos Estados Unidos, né, como a principal potência mundial. Avançar pautas sem a presença dos Estados Unidos como atualmente a maior potência mundial é um grande marco ao multilateralismo. Bom, a segunda pergunta é: o que significa dizer que o multilateralismo venceu, entre aspas, sem os Estados Unidos? O multilateralismo a gente pode dizer que venceu porque podemos ter, né, a prova quando países conseguem, de uma forma geral, unir, né, unir forças para tratar de assuntos globais, de assuntos em comum. Esses pontos aí que, no caso, a gente fala, como, por exemplo, clima, economia, sistema financeiro global, relacionamentos e problemas entre países, questões relacionadas a problemas humanitários, enfim. Quando você tem esses países, mesmo com a ausência dos Estados Unidos, que é uma grande potência, fazendo, né, e buscando formas de resolver essas questões, sem essa liderança simbólica e até mesmo estrutural, a gente pode dizer que o multilateralismo venceu. Digamos assim, todo mundo pegou as mãos, juntou e falou assim: estamos no mesmo barco, precisamos resolver esse problema. E esses países entenderam isso. Isso é um novo salto para as nossas questões multilaterais, porque fala muito sobre a autorresponsabilidade que esses países trouxeram para o evento e para a sua cooperação no geral. Então venceu. O Lula falou muito bem isso. A terceira pergunta é: o que essas manchetes revelam sobre o mundo atual? As manchetes que falam aí, no caso, que são tratadas, são as manchetes dizendo assim, que o multilateralismo venceu, sobre a questão da busca pelo multilateralismo. Vários chefes de Estado buscaram de diversas formas estar falando sobre a questão e a importância do multilateralismo. Então, essas manchetes retratam as manchetes, no caso, que saíram nos principais jornais do mundo, que aqui nós separamos, elas falam sobre a importância do multilateralismo como um sistema mesmo de união de forças. É governar o mundo com mãos participantes, né, com várias mãos participantes. Então, nós tivemos hoje, esse final de semana, na reunião do G20, a prova de que o multilateralismo está vivo, ele está funcionando e o mundo está passando por um processo de transição muito importante e amadurecimento das relações internacionais.